Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19. De modo muito especial neste 28º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra vem nos convidar a mergulhar naquilo que é a essência da vida cristã. O grande mistério da salvação que Jesus realizou e nos concedeu por meio do sacramento do batismo. O Evangelho de Lucas que ouvimos, ele tem uma íntima relação com a primeira leitura da missa de hoje, do livro dos Reis, quando Naamã, o sírio, ele é purificado da lepra ao mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O evangelho que ouvimos dos 10 leprosos, quando caminhando, indo em direção aos sacerdotes, eles ficam curados e um apenas volta para agradecer a Jesus. Quer mostrar para nós que o sacramento do batismo é verdadeiramente um sacramento porta, um sacramento que cura. Cura muito mais a alma do que o corpo. E isso nós vemos na imagem de Naamã e vemos na imagem dos 10 leprosos. Nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que na cultura judaica, toda a enfermidade, ela sempre é vista como fruto do pecado. Mas de modo muito especial, a lepra, ela é vista como a imagem do pecado, porque a lepra, esta doença da pele, destrói a dignidade do homem. Exclui o homem da comunidade. Ela destrói o corpo. Por isso, neste domingo, a liturgia da palavra vem nos recordar que o sacramento do batismo, ele tem um efeito espiritual contrário ao pecado. Enquanto o pecado destrói a dignidade humana, o batismo restabelece, restitui a dignidade do homem. 10 leprosos, 10 homens doentes, mostram para nós que cada um dos leprosos desobedeceram cada um dos 10 mandamentos. Assim nos lembra os santos padres da igreja. A imagem dos 10 leprosos, cada um representa um mandamento da lei de Deus. E cada um dos mandamentos desobedecidos geraram o pecado e a morte. Também precisamos recordar 10 leprosos, 9 eram judeus, 1 era samaritano. Para mostrar que diante da morte, diante da doença, diante do pecado, todos os homens são iguais. Porque assim nos diz também a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Diante desta realidade, que tanto a primeira leitura, na cura de Naamã, quanto no Evangelho, da cura, da salvação deste leproso samaritano que veio agradecer a Jesus, Deus nos questiona. Qual tem sido a nossa postura? De homem e de mulher de Deus, de cristão, diante dos seus mandamentos, diante da sua vontade, diante do seu projeto de amor e salvação. Porque muitas vezes, irmãos,
nós sofremos. Muitas vezes nós experimentamos a doença no corpo, a doença na alma, a doença espiritual, por causa do pecado, da desobediência. Não guardamos os mandamentos. E isso, todos nós. A liturgia da palavra de hoje nos diz: diante do pecado, todos somos iguais. Diante da morte, todos somos iguais. Diante da doença, todos somos iguais. Diante da misericórdia de Deus, nem todos somos iguais, porque muitas pessoas não percebem a graça de Deus e seguem o seu caminho, seguem a sua estrada e não conseguem olhar para si mesmo. Não percebem-se curados e não conseguem voltar para Deus para agradecer a maior cura, a maior graça que Ele nos concede, que é a salvação da nossa alma. São Bernardo de Claraval, ele vai nos dizer: só aquele homem humilde se reconhece obrigado e capacitado de voltar a Deus para agradecer os seus benefícios, pois com a razão e com o coração o homem torna-se grato a Deus por todo o bem que ele realiza. Porque assim também nos ensina Santo Agostinho. Que coisa melhor podemos trazer no coração? Pronunciar com a nossa boca, escrever com a pena, do que esta palavra. Graças a Deus, que nós possamos neste 28º domingo do tempo comum ter um coração agradecido, muito mais do que pela cura física, mas principalmente pela cura espiritual, pela graça que o batismo nos concede, de fazermos a experiência profunda da misericórdia e do amor de Deus. Naamã, o sírio, foi ao encontro do profeta Elias para pedir a purificação do corpo. Os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus pedir misericórdia. Que a misericórdia de Deus seja derramada sobre todos nós, para que tenhamos vida, e vida em abundância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.